Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, Marcos, no capítulo 4. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores, entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças
e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, porque eu permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Então esta é a leitura da palavra do Senhor para o nosso dia de hoje. O capítulo 4, ele tem um grande ensino de Jesus a respeito do nosso coração. A parábola do semeador, e parábola é uma comparação, Parábola é uma comparação sobre um determinado assunto, para que haja um entendimento perfeito e claro daquele assunto, As parábolas, na verdade, elas ajudavam Jesus na sua instrução, porque elas prendem o interesse de quem ouve, é um instrumento pedagógico, e elas tornam ideias abstratas em concretas, e provocam uma decisão naquele que está ouvindo, Então o capítulo traz a parábola do semeador, traz a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Então o capítulo 4, ele é recheado de ideias abstratas que se tornam concretas por meio do ensino dessa história, dessa comparação que Jesus está trazendo para nós. Esse entendimento do que é o reino de Deus, E a parábola do semeador revela que tipo de coração o ser humano tem quando ouve a palavra de Deus, Que tipo de coração temos quando nós ouvimos a palavra de Deus, O capítulo 4 também trata dos mistérios do reino de Deus, que estava oculto, mas com Jesus agora é revelado e nos ensina que a salvação, ela não é entendida pela razão, mas pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ilumina nossa mente para que possamos compreender. Por isso, Jesus explica ali no versículo 13, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, Então, é um mistério oculto do reino de Deus. O plano salvífico de Deus, ele só é compreendido pelo poder do Espírito Santo de Deus, Por isso a necessidade que temos de orar por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, para que eles possam ser iluminados pelo Senhor Jesus, Fica claro que o coração duro que a parábola do semeador está apresentando, o coração duro está sob o controle do diabo, quer seja o controle de dentro para fora, quer seja o controle de fora para dentro, ou porque a pessoa
está ali sobre a opressão maligna, né? Quando o diabo está sobre a pessoa, não dentro da pessoa, sobre a pessoa, ela sofre interminável opressão. O diabo trabalha na mente da pessoa, né? Cega, não deixa a pessoa ver a verdade, não deixa a pessoa ouvir a verdade, né? Não permite que os olhos se abram, né? Então a gente precisa orar por essas pessoas que estão sobre a opressão do maligno, sobre a cegueira espiritual, né? E fala também ali na parábola do semeador do coração estável, né? Aquele coração que procura apenas a comodidade. Ele quer ter apenas comodidade, né? Não quer o trabalho da renúncia, não quer o trabalho do negar-se a si mesmo, né? Quer apenas comodidade, né? Então a parábola do semeador também mostra para nós esse coração estável que procura apenas a comodidade. Mostra também para a gente um coração egoísta que quer apenas para si o que há melhor no Evangelho do Senhor, né? Procura apenas as bênçãos de Deus, né? O coração egoísta é aquele coração do crente que está à procura apenas de bênção, né? Quer prosperidade, quer bênção, quer crescer, quer enriquecer, quer ter tudo de bom, né? Ora para ter bênção, lê Bíblia para ter bênção, né? E não está à procura do Deus da bênção, da intimidade com Deus da bênção, de conhecer na profundidade a vontade perfeita, agradável, boa de Deus para a sua vida. É um coração egoísta. Então, também temos essa pessoa revelada aqui nessa parábola, né? E temos então o coração daquele que se submete à autoridade, o poder e o senhorio de Cristo para viver o novo de Deus. E não é para viver o novo de Deus lá na eternidade, mas é para viver o novo de Deus aqui, com a vida abundante, né? Confessando o pecado, colocando a vida em ordem, tendo intimidade com Deus vivo e verdadeiro, né? Crescendo no conhecimento do Senhor, né? Então, essa é a palavra que é semeada no solo frutífero, né? Essa é a palavra que é semeada num coração que, ao receber a palavra, não guarda, não esconde, não coloca a luz de Jesus embaixo da cama, né? Oculta, mas deixa elas iluminar em volta de si, né? Essa é a palavra que é plantada no coração, que frutifica como a parábola da semente, né? Que frutifica, que dá frutos, né? É a parábola daquele que tem fé, né? Que cresce, que é uma fé que cresce, que é uma fé que expande, que ilumina todos à sua volta. Esse é o coração daquele que recebe uma palavra que ilumina de todo o coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra de uma forma toda especial. O Senhor tem mostrado para nós tudo aquilo que nós precisamos saber, ó Pai. Nada está oculto, tudo está revelado pela tua palavra, e nós somos gratos a ti, Senhor, por esta palavra tão preciosa, tão cheia de vida, Pai. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada por esse ensino, Pai. Esse ensino maravilhoso, Pai, da tua palavra.
que acabamos de ler, que acabamos de trazer para o nosso coração, que é o ensino que diz que nós precisamos, Senhor Deus, frutificar, que nós precisamos, Pai, do poder, da ação poderosa do Teu Espírito Santo, porque com a nossa razão nós não conseguimos compreender, mas quando o Teu Santo Espírito vem sobre as nossas vidas, os nossos olhos, Pai, são tiradas as vendas dos nossos olhos, Pai, e nós conseguimos perceber a grandeza da Tua Palavra, o mistério da Tua Palavra, Pai. Obrigada, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos revele tudo aquilo que está oculto no nosso coração. Pai, que o Teu Santo Espírito possa trazer luz, possa iluminar os nossos corações, ó Pai. Que não tenhamos um coração, Deus querido, dominado pelo inimigo das nossas almas. Que não tenhamos um coração, Pai querido, instável, Pai, que apenas quer comodidade. Que não tenhamos, ó Deus, de poder um coração egoísta, que apenas quer para si. Mas que possamos ter, ó Deus querido, um coração, ó Pai, que recebe a palavra com alegria, com gratidão, com graça e frutifica, Pai, essa palavra maravilhosa, Pai. Pai, nos ajuda a produzir os frutos do amor, ó Deus, nos ajuda a produzir os frutos do amor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que possamos produzir, Pai, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas a Tua Palavra nos ensina que não há lei. Paizinho, então nos ajuda a produzir os frutos dignos, ó Pai, da Tua Palavra no nosso coração, Pai. Nos ensina. Pai, eu quero te pedir perdão, Deus, porque para produzir os frutos do Teu Santo Espírito, Pai, eu encontro muitas dificuldades. E uma das minhas dificuldades, Deus, é com o autogoverno, com domínio próprio, Pai. Então eu me submeto, Pai, a Ti nesse dia. Nesse dia, eu me rendo ao Senhor, ó Pai, e te peço perdão se em algum momento do meu dia, Pai, nessa minha área de dificuldade, eu não submeter a minha emoção, Pai, o meu temperamento, Pai, ao Senhor, e não produzir, ó Pai, o fruto do domínio próprio, do autogoverno. Desde já, Pai, eu te peço perdão. Ajuda, Pai querido, os Teus filhos e filhas que caminham contigo, Pai, que têm um propósito, uma missão, Pai, para produzir os frutos do Espírito. Eu oro para que isso aconteça na vida da nossa equipe da Rede Almar. Pai querido, na vida da Brunella, na vida da Lorene, que elas possam produzir os frutos do Espírito, Pai, em abundância, Pai. A vida dos nossos professores, a vida da Cristiana, da Flávia, a vida da Andressa, do José Vitor, da Tatiana, do Vitor. Pai querido, que eles possam produzir em abundância os frutos do Espírito, Pai, para essa missão de levar esperança ao coração da criança. Assim também, ó Deus, querida equipe de apoio, Pai. Nós iniciamos amanhã, retomamos o trabalho amanhã. Deus querido, que cada pessoa da nossa equipe, a vida da Ora, a vida da Deise, Pai, eu oro por ela na sua luta contra o câncer. Pai, eu oro por ela, Deus, eu oro pela Rosane, que vai iniciar o trabalho amanhã, eu oro pela Alessandra, pela Margarita, pelo Ingo. Pai, que nós possamos produzir em abundância os frutos do Espírito, Pai, que haja no nosso coração alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Pai. Que nós possamos, ó Deus, andar em espírito, Pai, para fazer a missão do Senhor, ó Pai, aqui na terra. Paizinho querido, enche o nosso coração da Tua graça, Pai, no dia de hoje. Pai, eu oro pelos meus amigos de perto, os amigos de longe. Eu oro pela vida da Marluce, do Zé Gomes, Pai, que eles possam, Pai, ter, ó Deus querido, produzir os frutos do Teu amor, que seja uma realidade na vida deles, Pai.
que eles possam, Pai, que toda influência do mal na vida deles, Pai, que os impede de produzir 100% os frutos do Teu Espírito, que seja cancelado no dia de hoje, Pai. Repreende, Pai, toda influência maligna, toda cegueira espiritual, Pai, daquele casal, ó Deus, tudo aquilo, Pai querido, que não está de acordo com a Tua vontade, Pai. Deus, que eles possam produzir os frutos do Espírito em abundância, Pai. Que eles tenham amor, paz, que eles tenham longanimidade, que eles tenham benignidade, que eles tenham bondade, que eles tenham mansidão, que eles tenham domínio próprio, autogoverno, Pai. Que eles possam submeter as paixões da carne ao Senhor, ó Deus, e andar no Espírito, Pai, em verdade, Pai. Deus de poder, toma aquele casal nas Tuas mãos, Pai. Eu repreendo toda ação do mal na vida deles, ó Deus. Eu repreendo toda ação do mal, ó Deus, na vida da Nara, seus filhos. Salva seus filhos. Pai, que ela possa produzir os frutos do Espírito, Pai, na vida dela, Deus. Eu repreendo, Pai querido, na vida da Sandra, Pai, todos os impedimentos que a impede, Pai, de produzir os frutos do Espírito em abundância. Salva seus filhos, Lucas e Sofia. Pai de amor, toma a vida dela nas Tuas mãos, Pai, que a Sandra possa produzir o fruto do amor, o fruto da bondade e da benignidade, Pai, o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio, o fruto da paz, da alegria do Senhor no seu coração, Pai. Enche, Pai, ilumina os corações dos Teus filhos, dos meus amigos de perto, dos meus amigos de longe, das famílias da Tua igreja, que eles possam produzir o fruto do Teu Santo Espírito, Pai, no dia de hoje, Pai. Toma a vida da Geisa, sua família, Deus. Pai, entra ali com providência na vida da Geisa e da sua família, dos seus filhos, do Dealisson, do Leonardo. Entra com providência ali, ó Deus, na vida da irmã Rose, do irmão Eugênio, da Patrícia. Entra com providência ali na vida do Rui, Pai, da Tati, dos seus filhos. Entra com providência, Deus, na vida da Sônia, do Beto. Que eles possam produzir os frutos do Espírito, Deus. Entra com providência, Deus, na vida da Janaína e do Assis, que eles produzam os frutos do Espírito. Entra com providência, Deus, na vida da Juliana, Pai, na vida da Elaine, Pai, do Adriano, dos seus filhos. Entra com providência, que eles produzam os frutos do Espírito. Pai querido, na vida do Alex, Pai, da Elizabeth, que produz os frutos do Espírito. Na vida da Juliana, Deus. Pai querido, na vida, Senhor Deus, de cada pessoa da Tua igreja, na vida do Alencar, na vida da Emily, na vida do Fabrício, na vida da Ketri, que eles possam produzir os frutos do Espírito do Senhor, ó Pai. Pai querido, eu coloco diante de Ti a vida da dona Marlene, Deus, a mãe do Fabrício. Eu peço salvação dela. Eu peço, Pai, que as vendas dos olhos, Pai, se sejam tiradas pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito tenha poder sobre a vida dela, Pai, para que ela encontre-se com o Senhor. Assim também os meus vizinhos, a vida do irmão do Paulo, da dona Lígia, Pai, a vida da Johnny e seu esposo João. Eu peço a salvação dessas pessoas que estão à minha volta, Deus querido, que as vendas caiam por terra, Pai. E que o poder do Teu Santo Espírito os convença, Deus. Eu oro pelos enfermos, Pai. Eu oro pela vida da Carla Fabiana, que ela Te conheça, Pai. Eu oro, Deus querido, cura, Pai, totalmente aquele câncer, a vida do pastor Marcos, a vida da Marina, Pai de amor, a vida da tia Zenete, Deus, que eles produzam frutos do Espírito Santo nas suas vidas no dia de hoje, que sejam curados, a vida do Ingo. Ó Deus, cada pessoa que o Teu Santo Espírito, cada nome que o Teu Santo Espírito traz à minha mente nessa oração. Pai querido, porque eu sei que é o Senhor quem traz, e eu sei que no dia de hoje eles vão ter dificuldades, e eu oro, eu clamo e intercedo para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo para vencer no dia de hoje, para terem vitória, cada família da Tua igreja, vida do pastor Heber, a vida da pastora Alessandra, que sejam cheios do fruto do Espírito para vencer as lutas desse dia, Pai, a vida dos meus filhos,
Daniel, Alessandra, Liliane, a vida dos meus genros, Enéas, Daniel, a vida da Janine, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, Pai. A vida dos meus netos, Pedro, Vitor, Arthur, Tiago, Isaac, Isadora, Davi e Alice. Pai, que os meus netos te conheçam na profundidade, na intimidade. Que eles te conheçam, meu Senhor, que eles te conheçam. Que eles sejam cheios do fruto do Espírito Santo, que haja no coração deles paz, amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, Pai, domínio próprio, mansidão. Pai, que eles submetam a sua carne, as paixões da sua carne ao Senhor, ó Pai. Que eles possam andar no Espírito, Pai. Porque quem anda no Espírito tem vitória, tem prosperidade, Deus. Então enche o coração dos meus netos da tua presença. Pai, cada pessoa que eu apresentei hoje a ti, neste lugar de oração, Pai. Que o Senhor alcance a vida do meu pai, dá alegria para ele, Pai, dá saúde para ele, vida dos meus irmãos, Simeão, Samira, Varela, vida dos meus sobrinhos, vida dos meus cunhados, Deus, a Ivete, o Idemar, o Delfonso, meus sobrinhos, a Patrícia, a Cláudia, a Carla, o Henrique, o Marcelo, os filhos do Nene, Pai. Cada um deles possa ter um encontro contigo, Pai. Eu oro por eles, Pai, porque eu creio no poder da oração. Eu oro por eles, Pai, porque o teu Santo Espírito alcance com poder, com graça, para que eles possam, Deus, conhecer, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ó Deus. Então salva os meus queridos, ó Pai. Salva os meus amigos, os meus irmãos e irmãs. Pai, salva-nos, ó Deus. Enche-nos, Pai, com a tua presença. Esta é minha oração em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E é assim, nós iniciamos a oração, iniciamos ela sem rumo, e o Espírito Santo vai trazendo os nomes à minha mente, nós vamos orando e vamos apresentando. E é assim que a gente vai vivendo dia a dia, vivendo um dia de cada vez, apresentando cada necessidade. E o devocional de hoje traz essa certeza de que nós precisamos ter os nossos olhos do nosso coração iluminados pelo Senhor para produzir os frutos do Espírito Santo no nosso dia a dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.